Nhai! Sejam todos muito bem-vindos à minha, à sua, à nossa Sexta Proibida. Estamos estreando agora a 5ª temporada desse programa e essa temporada, ela veio para chacoalhar. Eu quero agradecer agora aos meus personal stylists, Tiago Felício e Isabela, que me vestiram lindamente para essa estreia. Amei esse look e fiquem ligados, porque cada episódio vai ser um look diferente. E quero também agradecer a toda a minha equipe que está comigo hoje aqui no estúdio. Para mim é muito importante, fico muito feliz com a equipe de todo mundo, muita gente envolvida aqui atrás das câmeras, fazendo tudo isso acontecer. É bastante coisa, muito trabalho, mas a gente faz com muito amor, com muita dedicação para poder levar informação e quebrar tabus, né? Que é tão importante. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito presente nas grandes cidades, mas que ainda é cercado de silêncio e tabu, que é o chemsex, mais conhecido como sexo químico. Você já ouviu falar? O que leva tantas pessoas a buscarem sexo associado a drogas? É prazer? É fuga? É conexão? O termo chemsex vem da junção de chemical, químicos, e sex, de sexo. É quando pessoas usam drogas recreativas específicas para potencializar ou prolongar experiências sexuais. Essa prática acontece principalmente em encontros, festas privadas e aplicativos de relacionamento. Então tem algumas drogas que elas são conhecidas dentro desse contexto, que são elas: o GHB, ou GBL, também conhecido como êxtase líquido, metafetamina cristal, ou conhecido aí popularmente como a tina, mefedrona, também chamada de miau-miau, cocaína, ketamina, MDMA, também pode aparecer dentro desse contexto, tá? É importante falar de forma aberta, porque muita gente pratica. E quando a gente fala de chemsex, não é só sobre drogas, é também sobre saúde, é sobre prazer, consentimento e cuidado. Existem estratégias de redução de danos que podem salvar vidas, como testar substâncias, não misturar produtos, hidratar-se, fazer pausas e ter apoio em caso de emergência. O Sexta Proibida existe para isso: colocar na mesa os assuntos que muitos consideram proibidos, porque só falando sobre eles é que a gente consegue informação, segurança e liberdade de escolha. E para estrear em grande estilo a 5ª temporada do programa Sexta Proibida, eu estou nas ruas, aqui na Praça Roosevelt, em São Paulo, para entender o quanto as pessoas conhecem o chemsex ou sexo químico. Vem comigo! Olá, falei que vinha para as ruas e tô aqui com ele. Qual é seu nome, meu amor? Felipe. Mais conhecido como? Dior. Meu bem, hoje no programa nós estamos falando sobre chemsex, mais conhecido como sexo químico. E eu quero entender com você, se você já teve alguma experiência, o que é o sexo químico pra você? Bom, o sexo químico pra mim é o fato de você ir além do prazer. De você estar ou entorpecido ou tipo, sei lá, porque tem algumas coisas que te dão um gás a mais em relação ao tesão. Plus. É, exato. Então eu acho que, tipo, é praticamente isso, é esse plus. Na verdade, se eu estou com tesão e se eu tiver, sei lá, no efeito do álcool ou de qualquer outro entorpecente, isso me dá uma vontade a mais. Perfeito. E hoje no programa a gente vai falar sobre o nome de todas essas substâncias. Quais que são as substâncias que você já ingeriu, injetou, não sei, cheirou? Bom, eu acho que o álcool é tipo a porta de entrada de muitas coisas pra você sentir essa coragem e esse tesão além do normal. Mas eu acho que a cannabis também é um belo entorpecente para que você tenha uma sensibilidade mais aflorada. Maximiza, né? Exato, tipo,
de uma coisa mais, tipo, estou sentindo um pouquinho melhor, ou então um pouquinho mais sensível. Sim, foram essas duas substâncias que até hoje você porque usou. eu acho que os sintéticos, eles têm uma outra forma de trabalhar, né? Entendi. Então, acho que tipo, o sintético é pra acelerar qualquer processo de adrenalina, de felicidade, mas pra essas coisas acho que não serve. Sim, faz sentido. Pra mim é um prazer bacana. Mas a outra parte, trabalho com sexo, a maioria dos clientes eles usam muita droga. Então, pra mim, eu acho que já Passa um sai- pouco do já limite. sai fora um pouquinho do padrão do sexo. Entendi. Eu acho que aí já não é o prazer já do sexo. O prazer já tá na droga e ele acha que tá ali. E ele acha que é o sexo que tá bom. Então essa é a sua E visão. às vezes também nem rola um sexo. Às vezes a pessoa te contrata, a hora que chega lá, não precisa de uma companhia para dar o droga. Entendi. Isso já aconteceu com você? Várias vezes. Então você foi pago só pra fazer a companhia pra alguém usar ali a sua droga. Entendi. É isso. Obrigado pela sua participação. Olá, tô aqui agora com essa maravilhosa. Como é seu nome? Bru Martini. Bru Martini. Eu já tive uma experiência só. Só uma. Ah. É, como foi pra você? Ai, foi ótima. Foi ótimo. Foi ótimo Foi ótimo. porque a pessoa era legal. Depende muito de quem vai estar. Perguntar com alguém bacana, né? É muito Exato. legal falar isso, né? Pra quem tá assistindo hoje o programa de estreia e tá pensando de usar, é muito importante estar com alguém da sua confiança, né? Sim. Você se sente seguro. E o que você usou? Vixe, pesado. A cesta proibida. Eu pode provei, contar. eu provei. Eu não dei nada pra mim. Boa. E qual foi a sensação? Minha primeira vez. Eu fiquei, tipo, leve. Né? Com tesão. Leve com tesão. Fiquei com tesão. E tesão naquela assim, Na hora. Na hora. Meu Deus, então foi uma transa deliciosa. Foi. E o que você tem pra falar pra quem tá em casa agora de quer experimentar uma primeira vez, assim? Assim, você tem alguma dica? Porque assim, você já deu algumas, né? Tá perto de alguém seguro, de alguém que você tenha confiança. Tem alguma outra dica que você queira dar pro pessoal que tá? tenho. Tipo assim, ter uma cabeça boa, porque não adianta você, tipo, ir provar uma coisa que você, tipo, já tem tendência viciosa. Eu acho que quando você tem uma tendência viciosa e você usa alguma coisa, você vai procurar aquilo sempre. E isso sempre faz mal, traz problemas pra você, pra sua saúde, tecnicamente pra sua vida cotidiana. Então, tipo assim, uma vez na vida, eu tenho a morte pra provar, experimentar e viver. Não mata ninguém. Não mata ninguém, vamos viver. Agora eu tô aqui com ele, maravilhoso, é o... Vinícius. Eu, particularmente, não uso droga, não gosto. Pra mim, se eu tô saindo com alguma pessoa, pode acontecer da gente sair. Quando eu percebo que tá numa vibe mais a pessoa tá drogada ou tá usando droga, eu percebo que é esse intuito de querer usar droga, me corta o tesão. Não consigo. Não é muito a minha praia. E aí, quando eu percebo que a pessoa tá numa vibe mais de droga, aí pra mim já não funciona. Tanto no aplicativo mesmo a gente usa, quando eu vejo tem aqueles balãozinhos, aquele monte de coisa que eu não entendo porra nenhuma. Vários às vezes. emojis que nós vamos falar. Anel, é balão, é não sei o quê. Tá na rua. A gente vai falar sobre esses emojis ainda no programa de hoje. Fica aí que o nosso convidado, que tá me esperando lá no estúdio agora, vai falar sobre todos esses emojis. E é isso, tem muito disso, né, no dia a dia, né? Boa. É isso, gente. Vamos entrevistar mais pessoas. Obrigado. Eu tô aqui com o... Não, já ouvi falar, óbvio. Já ouviu falar? Já. E já usou alguma coisa? Nunca usei, mas tenho vontade. Eu acho que eu nunca tive oportunidade, na real, assim. Se já tivesse acontecido, sei lá, alguém me oferecido, eu provavelmente já teria tentado. Tá, mas como nunca aconteceu, Nunca aconteceu e eu nunca tentei. é isso. E tem alguma substância que você tem vontade de, assim, experimentar por já ter ouvido falar dela? Então, tem uma, na real, que chama Poppers. Eu já ouvi falar Hum. bastante. E eu acho que, eu não sei, se fosse essa, eu provavelmente tentaria. Tá. Saber como funciona. O que você sabe sobre o Poppers? Conta pra quem tá assistindo a Sexta Proibida. Então, eu já ouvi falar que relaxa bastante, né? Eu acho que isso me deixou um pouco interessado. Tipo, o que é isso? Relaxa bastante. Sim. Entendeu? Daí eu acho que... Fica mais entregue, né? Exato. Daí Tá. eu acho que esse eu tentaria um pouco. Dias, vou falar. Cheguei aqui na Praça Roosevelt, eles estavam dando um beijo tão gostoso. Dá mais um, só pra galera chipar e ficar com inveja nessa Sexta Proibida. Eita, como beija! Como é seu nome? Meu nome é Camila Boqueteira. Camila Boqueteira, é disso que eu tô falando. O boquete é bom então.
É uma delícia. Curiosa do boquete é ter meu primo aqui. Arrasou! Eu tô te dando um Hoppers, uma coisa mais light. Um Hoppers, uma coisa mais suave pra não ver. O equilíbrio, é uma droga na fruta, né? Meu bem, pra quem tá em casa, o que é Poppers? Poppers é um solvente que ele evapora muito fácil, ele é muito volátil. Só que ele dá uma euforia e um tesão. É quase como um linoló, só que o linoló é evaporado e é muito policial. Os Poppers, originalmente, eles vêm de... Sabe aqueles computadores, ó? Sei. É uma droga de euforia muito rápida e 5 minutinhos de um tesão pesquisa. Arrasou! Você tem alguma dica pra quem tá em casa que nunca usou Não. poppers ou qualquer outra substância? Eu acho que essa sexo, a principal dica é sempre usar preservativo e outros métodos como IFC. Mas sobre droga e sexo, eu fazer com quem você conhece e sempre estar no ambiente bem aí. Arrasou, maravilhosa. Obrigado. Eu estou aqui no estúdio com Luiz Nakaharada. Seja muito bem-vindo ao programa Sexta Proibida. Muito obrigado, Beto. É um grande privilégio poder discutir finalmente e abertamente sobre esse tipo de tabu, né? Aliás, grande aspas no tabu, mas sobre essa prática que existe no dia a dia. Estou muito lisonjeado e muito contente. Ai, obrigado pela presença. Engraçado, você falou agora, eu lembro da Samara Filippo, quando ela participou do programa Sexta Proibida na primeira temporada. Ela falou, Beto, por que proibida? Sendo que a gente fala de assuntos tão prazerosos. E aí cai no ponto que a gente vai debater hoje, né? Que não é proibido, mas ainda é um tabu e é necessário falar. Então, para isso, o Luiz está aqui para poder trazer informação e conhecimento também, né? Para todas as pessoas que nos assistem. Perfeito. Antes da gente começar, você tem uma caneca aí do programa, né? Sim, claro. Me mostra ali para aquela câmera ali, qual que é a tua frase que tá aí? Aqui me diz cospe ou engole? E E aí eu te pergunto, Luiz, gospel engole, meu amigo? todas as ressalvas ao patriarcado e machismo que ainda me cabe, embora em desconstrução, nenhum nem outro. É isso. Esperma não é comigo. E aí eu te pergunto, um leitinho quente é sempre bom? Aparentemente sim, todo mundo que eu tenho ofertado não tem reclamado. É sobre isso e o programa só tá começando. Bom, vou te fazer algumas perguntas Claro. sobre esse tema do chemsex. Em 2023, eu participei do primeiro seminário brasileiro sobre chemsex, falando sobre essa redução de danos. Foi um seminário ministrado por médicos, psicólogos, especialistas nesse assunto. Perfeito. E alguns artistas e influencers foram convidados para poder participar. Fiquei muito lisonjeado também, né, pelo fato da Sexta Proibida ter sido convidada. E ali eu pude aprender muito sobre esse assunto e falei que eu gostaria de trazer essa pauta, que é muito importante. Sei que tem muitas pessoas que praticam, mas não tem tanto acesso à informação e muito menos sobre a redução de danos caso aconteça alguma coisa, né? Perfeito. Então você que tem todo aí um know-how vai poder falar pra gente melhor sobre isso hoje, tá? Vou te fazer algumas perguntinhas Claro, fica à vontade. e você também fica à vontade pra responder aquilo que você tiver à vontade de responder, porque eu sei que é um tema que ele é mais complexo mesmo, tá? Você lembra da primeira vez em que você ouviu falar em chemsex ou que decidiu experimentar? Ou que te levou a aceitar o convite ou a buscar essa experiência? Tá, dividindo sua pergunta por partes, ouvir o termo chemsex é algo recente, que deve vir de 2 a 3 anos pra cá. E é algo que, assim, nunca fui estudioso do caso, né? Hoje trabalho com marketing, mas minha área inicial acaba sendo turismo, confeitaria, tudo muito lúdico e pouco específico em relação à sexualidade. Pessoalmente, eu acredito que a gente vai criando nomes e termos para coisas que sempre existiram. Então, respondendo a primeira parte da pergunta, deve fazer uns 2, 3 anos. Maravilha. Eu acho que é importante salientar o meu histórico com o uso de substância química, considerando que, aspas, na droga, né? Açúcar, chocolate, parafraseando Rita Lee, tudo isso é droga. Mas são substâncias adictivas. Tudo que traz dopamina pra gente, tudo que dá essa resposta dopaminérgica, obviamente a gente pode considerar como droga. Você citou algumas drogas específicas, algumas substâncias específicas. E a primeira vez que eu me entorpeço de fato com algo imoral ou ilegal é através da maconha, da cannabis sativa, mas sem contexto sexual, isso acontece aos 14 anos. E a minha virgindade acaba rolando aos 12. É importante a gente fazer esse paralelo de como a sexualidade da minha vida começa e aí eles vão se encontrar em algum momento. Certo.
Me considerando heterossexual até os 19, eu entendo aos 21, 22, que tá na hora de eu experimentar de fato o sexo químico. Então, aos 21, eu passo por esse processo onde surge o convite, de fato, de transar com o uso de substância pela primeira vez, de forma aberta, de forma clara, combinada, arranjada, através do famigerado iFood amarelo. Não sei se a gente pode falar o nome do aplicativo aqui. Pode, fica mas tranquilo. o grande Grindr que vem com isso. Eu, aos 18 para 19, não estava no Brasil. Estava na França, acho que boa parte disso vem de eu estar num lugar novo, querer me permitir e descobrir a facilidade do mundo gay em poder, independente do seu padrão de corpo, dadas as proporções de um asiático misturado com um brasileiro, poder copular com pessoas que naturalmente não teriam interesse num tipo físico pouco padrão, assim. Na época eu tinha 125 quilos, então descobri que era muito mais fácil transar de forma rápida e efetiva só pelo tamanho do pau, literalmente. E como mulher se apaixona pelo que ouve, homem pelo que vê, a gente mente, elas usam maquiagem, mas demanda mais trabalho, né? A gente tem sempre isso. E aí, descobrindo essa facilidade, eu acabei me adentrando. Então, a partir aí dos 21 e hoje com quase 29, tem alguns anos aí de prática de sexo químico. Bacana. E o que você acredita que o chemsex, ele te entrega, que uma relação sóbria, ela não te entrega? Não vejo diferença numa coisa da outra. Vamos lá. Eu entendo que droga é atalho. Ele me faz chegar mais rápido num objetivo. Tá. Seja ele usando alguma substância psicoativa dentro de uma rave de música eletrônica, onde eu não sou familiarizado com o putz-putz, eu preciso de uma cantoria, até mesmo dentro do sexo. Então, para uma coisa mais pontual, mais específica, mais visceral, a droga serve como esse atalho, ela serve como esse apoio. Perfeito. Agora, muito legal a gente citar, porque eu acho que tem muitas pessoas que têm a curiosidade de saber como a droga, ela age dentro do nosso organismo, né? Durante o chemsex. Como você percebe seu corpo, sua mente, o prazer é realmente mais intenso ou é mais uma sensação de liberdade? Honestamente, sempre vai ser mais visceral, mais intenso pra mim, mas também depende da substância, né? Tá. Eu particularmente gosto de droga que acorda, não que faz dormir, porque naturalmente eu sou uma pessoa mais cansada. Então eu acabo optando por... Maconha, por exemplo, é uma coisa que eu raramente... Eu não me programo para praticar sexo químico envolvendo maconha. Sei que quando a gente fala de sexo químico se remete muito mais a outro tipo de droga, mas num espectro geral, cocaína, metanfetamina, seja ela fumada ou injetada, que seria o slam, ou... fumartina, né, como se diz popularmente, eu honestamente sinto essa sensação de intensidade. Dentro do contexto fetichista, que eu tenho praticado bastante, a gente tem uma janela de muitas vezes você viver ali um microcosmo, de você viver uma encenação, de você ver um roleplay. Então, sem sombra de dúvida, o que vai trazer é intensidade, potência e visceralidade. Então, naquele momento ali, isso é mais fácil de ser um momento escapista. Não vou pensar nos meus problemas, não vou devanear, não vou ter hiperfoco em outras coisas. Então, ajuda na concentração específica e muitas vezes encarar o personagem, né? Sim, sim, muito bom. Já passou por alguma situação de risco ou limite onde você sentiu medo durante o chemsex? Nunca. Tipo aquela bad trip, né? Então, bad trip na minha vida, que já experimentei todo tipo de droga, e experimentei propositalmente num ambiente que em tese eu considerava seguro, com profunda irresponsabilidade de adolescente, olhando pra trás, tá? Honestamente, a única bad que eu tive, na verdade, foi fora do contexto sexual, em Cancún, na viagem de formatura, quando minha mãe me liga às 4 da manhã sob efeito de LSD pra me contar que o Ariano Suassuna havia falecido. Com todo respeito ao autor do Auto da Compadecida. Foi uma grande bobagem eu chorar daquele jeito. Meu Deus. Desde então, eu entendo que ou eu penso em coisa boa e foco no que eu quero, ou as coisas não vão funcionar. É como uma sinfonia. Ou eu vou carregar essa cadência pra ela ser alegre, ou as coisas não vão sair bem. Então, até quando as coisas fugiram do controle, então, eventualmente, alguém se machuca e sangra. Eventualmente, o parceiro não tá muito confortável, você percebe que ele não tá bem. Em vez de, poxa, gatão, como você tá? Ou, linda, tá tudo bem? É muito mais sobre você conduzir isso pra você levar isso mais devagar, você tomar um pouco mais de cuidado. Se eu não tomar cuidado nessa valsa, eventualmente isso pode rolar. Então, todas as vezes foi contornável na minha vida. Perfeito. E como é lidar com o dia seguinte? A culpa, ou então o vazio, a depressão? Como é isso pra você? Se a gente falar de... Depende da substância. E assim, culpa e vazio eu não tenho sobre... meu Deus, eu usei uma substância psicoativa. Ou o que eu estou fazendo com a minha vida. Não, nunca tive esse Não, é tipo de mais num questão. sentido que dependendo da substância, se normalmente acontece nas pessoas, né? De
vir com esse sintoma do vazio, talvez da culpa? Então, a ressaca física que pode acontecer, dependendo da substância, o Slam, por exemplo, que é a metanfetamina injetada, ele costuma ter uma janela muito grande de efeito colateral e, na verdade, de efeito da própria substância em si. Então, se considerando que você fez 2 aplicações durante o processo, porque assim que você aplica, você tem o que eles chamam de rush, que dura no máximo 30 a 40 minutos, nas doses seguras, grande aspas, Sim. segura porque varia de corpo para corpo. Sim. Em que existe uma intensidade muito grande. E tem pessoas que viciadas nesse rush, né, dependentes do rush em si, acabam repetindo isso por diversas vezes. O máximo que eu já fiz foi 3 aplicações numa mesma foda, né? E aí com isso, aliás, conjunção carnal, não sei se eu posso falar fora. Pode, fica à vontade. A cesta é proibida. Perfeito. E nesse contexto, o efeito da substância no meu corpo foi perceptível por pelo menos ali uns 3 dias, sem efeito colateral nenhum. Em alguns momentos, pós uma semana, você acaba sentindo um sintoma físico ou outro, um linfominha aqui, outro ali, mas nada que fosse muito grave e não contornável. Tá, boa. Você sente que perdeu o controle em algum momento, né? Ou que alguém já ultrapassou o seu consentimento nesse contexto? Não, mas é muito recorrente, ouço muito relato sobre isso, especialmente pós-foda, né? Quando a gente conversa um pouco com a pessoa, porque o iFood amarelo, de fato, faz a gente transar primeiro e dialogar depois, salvo algumas raras exceções. E durante esse diálogo, acaba acontecendo de a pessoa contar relatos, de da última vez eu encontrei um maluco, e isso é muito presente, especialmente na cena de São Paulo, né? Eu não moro mais em São Paulo atualmente, moro na região metropolitana, faço minha migração pendular semanal para conseguir acesso à vida sexual. Sim, sim. A minha cidade, infelizmente, com 110 mil habitantes. São 11 perfis no Grindr, eu já encontrei 13. Já 2 eram pegou casal. todo mundo que tinha que pegar. O que está disponível, na verdade, né? Porque a gente vai experimentando e vai se permitindo. Com as minhas devidas ressalvas, eu tenho meus limites. Sou apenas ativo, tenho minhas questões terapêuticas de um dia, eventualmente, tentar ser passivo, mas por enquanto estou deixando isso passar. Machismo, patriarcado, faz parte. E nesse contexto eu acabo por ouvir muito disso. E como eu sou ativo da relação e muitas vezes dentro da estética do BSM, da dominação, é muito difícil romperem os meus limites, porque em tese eu tenho que ditar esses limites, né? Então, isso acaba não acontecendo. É mais no sexo baunilha, como a gente chama o sexo não químico, que acaba acontecendo de alguém tentar alguma coisa ou fazer alguma aproximação que eu não gostaria, porque ali eu não estou no movimento da dominação, a pessoa não está sendo submissa a mim propositalmente. Perfeito. E na sua visão hoje, por que tanta gente busca o chemsex? Você acredita ser solidão, ser curiosidade, porque tá cada vez mais falado, né, sobre esse assunto, necessidade de pertencimento ou só desejo de mais prazer? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a curiosidade é um grande fator, né? O homem, antes de ser sapiens, Roger Caló vai dizer que ele é ludens, ele é lúdico, ele quer brincar, ele quer conhecer. E se a gente for falar do uso de substância na vida em geral, me fala o período que eu te conto que droga a gente usou, né? A humanidade sempre se entorpeceu, seja num contexto religioso divinatório, e faz todo sentido juntar isso com o sexo, que também é outra prática adictiva, né? A gente tá juntando o útil ao agradável. Acho muito difícil. Tem gente que mistura com chantilly, né? Gosta do açúcar. Eu acabo misturando com outras coisas, porque apesar de confeiteiro, eu tenho pavor de açúcar branco. Os aplicativos de encontro, você falou aí um iFood amarelo, existem outros também, né? Existem vários. E a cena gay contribuem pra normalizar o chemsex? Você sente isso na prática? Eu sinto que há uma grande divisão. Construiu-se um muro recente, de uns 6 meses, 8 meses pra cá. Tá. E vale considerar que a minha amostra é cidade de São Paulo, região metropolitana. Eu moro no extremo norte, até 50 quilômetros eu me desloco, mais do que isso ou não. Então a gente tem esse raio. Onde tem pessoas que de fato não curtem, não admitem e não querem, e pessoas que são muito interessadas nesse processo. E eu, obviamente, vou migrando ali de nome, Sim. onde os emojis acontecem e os emojis se retiram. E aí, paulatinamente, eu vou me tornando camaleônico a ponto de perguntar se gosta de aditivo ou não quando tá ali ou no perfil posto ou quando veio me procurar quando eu tô com o emoji usando. E assim, atualmente eu só uso o Grindr, os outros aplicativos pra mim acabam não funcionando por usabilidade. Tá. Acho mais prático. Mais prático. Mando 3 videozinhos de sneak peek pra, né? O teaser de hoje é a foda de amanhã, foto temporária do rosto e os recortes do corpo ficam lá de presente e recordação, porque aí a gente consegue praticar o pragmatismo. Eu amo. E me fala uma coisa, já que você citou esses emojis, quais Sim. são eles? Quais que são essas
né, identificações. Eu sei que existem vários, né? Talvez você não consiga Sim. lembrar de todos, mas quais são os principais? Olha, que hoje eu vejo bastante no Grindr, o anel de noivado, né, tornou-se crystal. Então a gente tá falando da metanfetamina em si. Então, essa metanfetamina em si, esse cristal, ele pode ser tanto injetado quanto fumado. E as pessoas sempre perguntam, curtitina, e ou você vai fazer slam ou você vai fumar. No geral, o começo da conversa é sempre só fumo. E quando um dos dois confessa que injeta, isso acaba virando um slam. Porque tem muita gente que se diz pudica, né? Inclusive, coloca no próprio perfil que não pratica. E aí pergunta, curte slam? E aí eu parei de ler bio, né? Parei de ler perfil. Parou. É legal até você falar o que é slam. Pra quem tá aqui assistindo e tá tendo uma aula, né? Porque é muito conhecimento. O que é slam? Slam é a prática de você injetar metanfetamina com objetivo sexual. Então você precisa fazer uma aplicação que geralmente é feita com agulha de insulina de 6 milímetros. E você tem que ter um mínimo de prática para garrotear ou não, se você tem veia fácil ou não. E geralmente, aí que eu acho o principal perigo, as pessoas aplicam entre si, 90% delas não são da área da saúde. Sim. Apesar de quem é da área da saúde, quando trabalhei na área da saúde, muito mais se usava tramal e opioides do que metanfetamina em si. E então o slam é justamente isso. E aí, como eu estava dizendo, inicialmente, e é efeito imediato, tá? Então aplicou-se, levanta o braço, mantém ele levantado ali por 30 segundos, pressiona mais para não ter nenhum tipo de coágulo, e aí você vai sentir esse rush, onde a sensação é inefável, assim, é difícil pôr em palavra, mas se a gente for colocar fisicamente falando, eu particularmente sinto um calor pelo corpo todo, inicialmente na nuca, calor esse que não é desagradável, diferente do poppers, que muitas vezes vem com uma coisa visceral, incontrolável, não, uma sensação de muito poder, de fato, assim, e deliciosa, assim. Mas deliciosa a ponto de você ter um pseudo-hiperfoco. Então, assim, foca em transar, não troca ideia, pelo amor de Deus, especialmente se for um desconhecido. Tá, vai lá e transa. Exatamente. E aí você falou do cristal, né? O anel. Tem mais Exatamente. algum emoji? Quando a gente fala de slam, tem um emoji específico, né? Que é o foguete. O foguetinho. Curiosamente, inclusive, vindo pra cá no Uber, o que me atrasa, tava tocando Rocketman. Falei, mentira, né? Coincidência demais. Mas quando você vê o foguete em si, a gente tá falando da aplicada. A gente tá falando da metanfetamina injetada. Entendi. Tem algum outro símbolo? Pra metanfetamina, não que eu conheça, né? Pra outra substância, sim. O raio associado à cocaína, a folhinha do Canadá, tadinho, da árvore canadense, tem sempre a do pinheiro deles lá. Aliás, cannabis, perdão, né? da folha de bordo. É da árvore do bordo. Perdão. É da cannabis. A chave é justamente da ketamina, que de special K, né? De key. Porque utilizava-se a chavinha, né? Pra utilizar isso inicialmente Pra, pra no cheirar. caso, cheirar. Exatamente. Entendi. Cocaína, sempre inalada pelo nariz, cheirado, a mesma coisa ketamina. Ketamina é uma substância que eu tenho a prática com passivo ketaminado, joia, porque é relaxante, dá a bunda que é uma belezinha. Agora, eu particularmente não gosto dessa sensação de descolamento do corpo, não é comigo. Já fiz uso de cocaína e não é e aí, assim, muito do que se ouve a respeito da substância, eu acho um caminho perigoso. Porque pra mim o tesão tá na cabeça. Sim. E broxar não tem a ver com ereção. Já perdi o tesão muitas vezes, mas acho que pela juventude permaneci ereto. Sim. Então, como eu comecei a transar com cocaína sem saber que deixava broxa, sem saber que o pau caía, meu pau não caiu. E a mesma coisa acontece para outras drogas. Muitos praticantes de slam dizem, olha, nós vamos fuder, vai ser legal, contudo, meu pau não vai subir. Eu falo, não, joia, era tudo que eu pedi a Deus. Tem certeza que seu pau sobe? Eu falei, tenho, meninão, tá tudo bem. E aí isso acaba acontecendo. O uso de tadalafila, de sildenafila, que é o Viagra, o Cialis, eu tenho um pouco de receio de misturar com slam por coisas que eu li e não vivenciei. Maravilha. E existe um pacto de silêncio ou segredo pra quem, assim, utiliza essas substâncias? Ou você acredita que existe uma abertura muito maior do que a gente imagina? Como é isso na prática? Imagino que ninguém sabe, ninguém estraga. Tenho até receio do que vai ser. Eu posso bem que eu não mostro a cara no Grindr, porque faz muito mais sucesso a ideia de eu ser sigiloso e esconder o que eu tô fazendo, né? Porque aí fica com essa figura do macho bruto. Mas não, jamais se comenta sobre isso. Isso não pode ser falado em público. É proibidíssimo, inclusive. Agora, perguntando sobre como você pratica isso mesmo. Você se prepara de alguma forma para reduzir algum dano, algum risco, como, né, hidratação, como não misturar substâncias, ter alguém de confiança por perto? O que normalmente você idealiza para poder praticar? Honestamente, não idealizo, não. É que assim, depende da substância, depende do período da vida. Dos 21 aos quase 29,
pratiquei, não tem uma conta exata do quantas vezes eu pratiquei sexo químico, mas isso vem muito de momento do que está disponível. Porque como eu faço a migração pendular e venho para São Paulo, depende do bairro que eu busco e do que eu vou fazer, que acaba surgindo a oportunidade. Então, se aparecer alguém de slam que me interessa e me atrai fisicamente, eu vou lá e faço. Se for o contexto de, quero cheirar no seu pau, vou lá e permito. E por aí vai indo. Não é uma coisa muito mais aleatória do que vai aparecendo. E eu, como um bom libriano indeciso, costumo ser democrático, respondo todo mundo. E o primeiro, de fato, que me confirma e me dá o endereço com o número do apartamento, para evitar chegar lá e a pessoa sumir, eu acabo indo. Então... Porque já aconteceu, por isso que você tem esse trauma. Diversas vezes, né? Marca pelo aplicativo, chegou na casa do boy e o boy some. Então, o que eu acho uma tremenda bobagem. Qual a necessidade, né? Exatamente. Você não tá afim, meu amor, não marca, que a gente se desloca, né? Exatamente. Eu Quer passei dizer, a acreditar... Eu não, imagina. Mas o povo que sai, né? Eu não sei. Eu passei a acreditar que foda agendada, apesar da sua virgindade, a foda agendada é uma coisa que às vezes até funciona melhor. Porque com um pouco de conversa de WhatsApp e disposição de fato saber que a pessoa quer, funciona. Mas pensando com a cabeça de baixo, eu vou ser bem sincero, que tem local, pode quando, curte o quê, converso pouco e na certeza de menos de um raio de 1 quilômetro quando eu chego aqui na cidade. E pau no gato. Depende, às vezes é gato, às vezes é tigresa. Varia um pouco, mas sempre pau envolvido. Ai, maravilhoso. Você já viu alguém passar mal usando essas substâncias? Já passou por alguma experiência que você falou, caramba, que loucura? Já vi gente extremamente suscetível a passar mal. Tá. E honestamente, quem eu vi ficar nervoso, exacerbado ou bravo, sempre foi quando me dispus a ser marmita. Hoje em dia, gosto de centralizar 3 a 4, mais que 6, eu acho que altera um pouco o Feng Shui, não rola muito uma cadência legal, dá muito trabalho. Mas ser parte do casal, todas as experiências que eu tive, em algum momento alguém estressou, especialmente no químico. O começo é muito bom, as coisas perduram, mas eventualmente você se atrai mais do que um do que do outro, porque você até consegue manter uma divisão bacana e uma unicidade quando você tá sóbrio, você tá no sexo baunilha, mas pensa, você tá num rush ali, você acabou de aplicar, você tem 30 minutos de visceralidade, de, né, fuder como um cavalo, como algumas pessoas gostam de dizer. Meu, não tem a mínima condição de eu estar fazendo isso e estar acariciando a pessoa do lado. Então, muitas vezes isso acaba gerando algum tipo de desconforto. Por isso que hoje transo a 3, mas com a premissa de não ser casal. Em geral, me junto com algum desconhecido e aí transando com esse desconhecido, ele ejaculando rápido demais e sob efeito de substância com muito tesão, a gente acaba convidando mais um. E aí, por vezes, vira um grande carrossel, por vezes acaba virando uma festinha até 5 pessoas. Tenho mantido esse limite recentemente. Nesse limite. Se tem placa, tem história, né? E me fala uma coisa, Luiz, se você pudesse deixar um alerta pra quem tá assistindo agora o programa, sempre teve vontade e a live veio pra poder esclarecer algumas coisas e a pessoa tá prestes a usar pela primeira vez alguma substância, né? Praticar o chemsex. Perfeito. Qual que é um alerta que você deixa pra essa pessoa hoje? Olha, honestamente, eu acho que eu posso fazer o alerta pra lá, inclusive. Tá tudo bem você querer experienciar e viver o que você quiser. A vida é bela, mas não se cante com ela. Então, particularmente, pesquise muito sobre e entenda o seu corpo. Tem pessoas que são suscetíveis a certas substâncias. Eu dou 3 bolinhas num baseado do prensado vagabundo e fico retardado. E injeto metanfetamina e, né, performo tudo aquilo que você imagina que o pornô vende. Então, conheça o seu corpo, entenda quem é você, saiba o que de fato você gosta e tenta fazer uso recreativo primeiro, fora do contexto sexual. Conhecendo a substância, e assim, evite muitos psicodélicos. Cogumelo, LSD, são drogas muito sensíveis, né? Não vai querer transar com doce na primeira vez. Vai indo devagarzinho, vai experimentando. Se você tiver a sorte de encontrar alguém maduro o suficiente que você fode eventualmente sem ser o amor da sua vida, vai testando com essa pessoa. Eu tenho mais sorte do que juízo, né? Então, sempre testei com desconhecidos e as coisas vão funcionando. E, por favor, isso é muito importante, nunca permita que outra pessoa aplique ou te forneça a substância sem o seu conhecimento prévio dessa pessoa, sem você ter confiança. Eventualmente, é até perigoso que você a conheça, num terceiro ou quarto encontro algo aconteça, eu ouço relatos disso. Então, assim, tenha a sua própria droga, faça isso acontecer. Isso é muito acessível hoje, tá? Até R$300 você vai ter droga pra noite inteira de qualquer substância que você quiser, entregando na porta da sua casa se você tá numa metrópole. Então, assim, quer viver, quer experienciar? Vai com calma, conheça o seu corpo e leve a sua própria substância. No final das contas, a gente não pode confiar em ninguém e, diferente do que falam, a gente tem que confiar na gente mesmo. Então, se é da sua vontade, vai lá. Tá tudo bem. Quem fala a verdade não merece castigo.
Ai, maravilhoso! Muito bom. Você já se pegou dependente de alguma droga pra conseguir sentir tesão? Ou nunca chegou nesse nível? Não, acho que a única dependência emocional que eu tive foi o meu primeiro amor, né? Que, como diria a Bethânia, tão cedo acabou e logo morreu. Mas sexualmente falando, isso não rolou, não. E foi com quantos anos esse primeiro amor? Esse primeiro amor aconteceu... Ele começa aos 27, ele termina mentira, não. Ele começa aos 26. Foram 2 anos e pouquinho. E ele termina em maio do ano passado. E tá tudo bem. Tá, terminou em maio de 2024. Exatamente. E esse processo pra você foi bem doloroso. Foi, claro que foi, né? Eu tenho estômago cheio de poesia justamente com o objetivo de conquistar menininhas a partir dos 12 anos, quando eu perco a virgindade. Quando eu realmente descubro que você só precisa ser bom de lábia, você não precisa ser padrãozinho, porra, aí a gente aprende poesia, faz muita coisa e fala-se muito sobre amor, né? O que é amar. Então Drummond diz uma coisa, Camões diz outra, e falando no pé do ouvido com uma voz ligeiramente rouca, que na época não era tanto, que o tabagismo tem me garantido isso hoje em dia. A gente acaba trazendo pra si muita concepção do amor, até entender o que é uma paixão de verdade, até viver isso na prática. E assim, paixão é cocaína, amor é Rivotril. Quando de fato você se permite amar e vive essa calmaria, essa mansidão, perdê-la é complicado. Foi complicado. Maravilha. E me tira uma dúvida. Você tem medo de até onde essa prática pode te levar? Olha, honestamente, não mais, porque, óbvio, dá um frio na barriga na primeira vez que a gente usa alguma substância, mas eventualmente vou inventar uma droga nova, mas a que considera-se mais pesada, mais grave, maior tabu que a Slam, não houve dependência química. Você tem que entender qual que é a sua substância adictiva, né? A literatura de narcóticos anônimos chama isso de substância de preferência. A minha substância de preferência é o tabaco, né? E pesquisas vão dizer, inclusive, que é mais difícil largar o Marlboro vermelho do que o crack. Mas são pesquisas antigas e a ciência mesmo, embora empírica, tem intervalos meio complicados. O meu problema realmente é o Marlboro, né? É o cigarro. Então, ou por sorte a minha, tá tudo bem. E, curiosamente, não fumo transando. É uma coisa que eu não faço. Mas fuma depois. Com certeza. Com certeza. Com aquela velha frase, né? Foi bom pra você? Não, muitas vezes eu acabo tendo que evadir de onde eu tô pra poder fumar em paz, porque apartamentos modernos e quartos de hotel você não pode fumar dentro. E, assim, justamente para evitar a reclamação do meu tabagismo, faço questão de, como diria Victor Hugo, um grande autor francês, escreveu Os Miseráveis, inclusive, à demain le loup je partirai. De manhã na primeira luz, parti, fui embora. Que não é solidão, né? É solitude. E me tira uma dúvida aí. Você prefere hoje um amor sóbrio profundo ou um sexo químico sem limites? Se você pudesse escolher um dos dois, nesse momento. Honestamente, amor é uma palavra forte, mas um relacionamento monogâmico, honesto e sincero, por incrivelmente monogâmico, eu acho que é o que eu optaria hoje. Mas a gente sempre quer aquilo que a gente não tem, né? O sexo químico tá muito fácil. E um amor verdadeiro tá mais difícil, né? Eu acho que tá muito difícil no sentido de eu também não me permitir, porque, depois que a gente sofre um primeiro amor, eu acho que existe uma ressaca aí que fica. E honestamente, eu acho que talvez isso seja até deselegante de ser dito, mas é a sinceridade, 20 centímetros no asiático, com uma queda de expectativa, me garante, assim, um cardápio interessante. Eu não posso reclamar. Meu Deus, aí tem 20 centímetros? Por incrível que pareça. Olha isso, produção. Não é nada suficiente pra indústria pornô, mas pra um asiático que é quebra de expectativa, Sim, isso tá amor, ótimo. Você já tá além de um padrão, né? Não, sou Yonsei, né? Sou quarta geração. Quarta geração essa de japoneses que são extremamente promíscuos e sexuais, aspas no promíscuo, tá? Mas entre 4 paredes, não se comenta disso. Aí, eis aqui o neto de um coronel de rota contando pra você, com o mesmo nome que ele, que faz tudo isso e que, enfim, se diverte, tá tudo bem. É isso. E tem algum ritual que você costuma seguir? Por exemplo, hoje eu vou transar através do chemsex. Existe uma preparação, existe ambiente, regras, antes de você entrar nesse universo? Ou não? Cada vez é diferente, tô com uma pessoa, vamos, bora, injeta. Como que é isso? Não, tudo é conversado antes, né? Assim, hoje minha vida sexual é basicamente, quando a gente fala do mundo gay, sempre que eu vou foder um cara, é via Grindr. Eu não sou uma pessoa que paquera. Não consigo paquerar humano, tenho esse problema de fato, assim, chegar, falar, conversar. Nunca fui numa balada gay, inclusive. Fui na The Week uma vez, numa festa completamente aleatória de um jornal, no espaço físico, então sei o que é o bosquezinho, o mato que todo mundo fala, mas nunca vivi isso de fato. Famosa The Week, saudade Pena The por Week. isso.
Eu tinha a meta, inclusive, de tirar uma foto no espelhinho da Lions, mas parece que a Lions fechou. Tinha uma A parede Lions de espelho. fechou fazem 2 anos. Mas eu já fui na Dando. E a Dando foi uma experiência genial, que também acabou. Mas eu fui na última Dando antes da pandemia e vou ser bem sincero com você. Entrei lá na certeza de que talvez eu estivesse num ambiente inapropriado, de bermuda e chinelo. Fui advertido por um casal que viu a foto do pau e falou: não, tá tudo bem, você é ativo, você vai comer quem você quiser. E sendo no Teatro Margem, no 3º andar, eu parei de contar no 54. Então foi realmente uma experiência muito maluca e... Mas 54 o quê? Pessoas Que? em que eu penetrei. Meu Deus. Esse programa não é pra amadores. E se a gente tá começando o primeiro episódio de estreia nesse teor, vocês não imaginam o que está por vir nessa 5ª temporada. Luiz, me fala uma coisa. O que você gostaria que o público que tá em casa entendesse, sem preconceito, sobre quem faz chemsex? Se dispõe a tentar ter empatia, e tá tudo bem, mesmo porque não tá te fazendo mal diretamente, né? O que é de gosto regala a vida. E principalmente o que eu acho que você que não pratica, nunca viveu e vive no preconceito, tenta ter um pós-conceito primeiro, antes de querer criticar o coleguinha, mesmo porque se a sua preocupação é cuidar do seu amigo, a partir do momento que você o recrimina, dificilmente ele vai continuar te contando. E como historicamente o uso de substância pode se tornar um vício, pode se tornar um problema, é melhor que ele confie em você e ele se sinta acolhido do que ele leve bronca. Historicamente, todo mundo que eu ouvi levar bronca acabou não contando mais nada pra ninguém e aí sim criando grandes problemas. Então, se hoje você tem preconceito, se preocupa com o próximo, gosta do seu coleguinha, gosta do seu familiar, acolhe, conversa francamente e dá uma pesquisada. Você vai ouvir falar de redução de dano, você vai entender como tudo funciona e no final das contas é o que eu estava dizendo antes. Se você se dispõe a brincar com leite condensado, com chantilly, com toda essa bobagem, em algum momento talvez você se disponha a experimentar outras substâncias e não à toa o pó de pirlim-pim-pim era citado desde Monteiro Lobato. Tá tudo bem, não estão te fazendo mal, estão se permitindo. Muito bem! E é verdade que no chemsex o prazer pode ser tão forte que parece impossível transar sóbrio depois? Ou não? Não acho que é impossível transar sóbrio, mas existe uma janela um pouquinho maior de você chegar num desconhecido e construir a mesma sensação. E quando não existe essa janela maior, é preocupante, porque é aquela história, transar olhando no olho, quando bate, você tá fudendo alguém, vem aquela sensação de, mano, onde você tava? É melhor que isso role com sexo químico que você vai embora. Se for no sexo baunilha, aí já mexe com o coração, é melhor tomar cuidado. Faz sentido. No calor do chemsex, você já fez algo que nunca faria sóbrio? Poxa, vamos lá. Não, sabe por que não? Porque assim, já me vesti de Power Ranger pra transar sóbrio. Que é uma... Era um fetiche? Era um fetiche do maluco. Como eu venho pra São Paulo e não tenho local, mesmo morando aqui, nunca gostei de fazer isso na minha casa pra não dar meu endereço. O apartamento era um por andar, tava no hallzinho ali, sabe? E assim, não tinha como abrir mão de um árabe daquele, né? Porque muitas vezes a gente quer provar uma comida diferente. E assim, muito específico, com todo o padrãozinho de novela, dessas novelas turcas. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, vou usar a roupa de Power Ranger, vou. Ainda mandei foto do corpinho que não é pra... Eu falei, você tem certeza? Porque o colã não vai ficar bom. Acabou que já tava me esperando de 4, que é o famoso porta aberta, e aí, enfim. E graças a Deus não tinha capacete, porque a cabeça é muito grande. O que tá muito comum, né, o porta aberta, né? Explica pra quem tá em casa o que significa esse termo que tá cada vez mais conhecido dentro do universo gay, né? O porta aberta, pra mim, ele já é antigo. Eu acho que o depósito de porra que é um rolê mais novo. A porta aberta, em tese, a porta está destrancada. Obviamente, tudo combinado, você vai e transa. Mas quando a gente fala de depósito de porra, e grandes aspas também, cada um chama de um jeito, né? É a pessoa estar já gozaram nela, já ejacularam nela. E aí você vai até lá, não tem conversa nenhuma, você vai, mete, vai embora. Pode ser até que converse, é que eu costumo fazer aquilo que eu me proponho. Então, se o combinado não fala nada, vou lá, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Então, isso pra mim é uma prática mais popular agora, meio que uma novidade que tá pegando. Porta aberta é mais antigo, mas essa história de estou leitado, inclusive tem até o delivery disso, tem o rolê do carro. 4 caras já me procuraram com esse rolê. Estou de Como carro, funciona? estou leitado, vou até você me fode no carro e já era. No máximo eu subo até o seu apartamento. E eu sempre tenho a premissa de não ter local. Não, a gente vai pra uma rua X, se encontra lá, então assim, a premissa é eu não entrar no carro dele. Vou encontrar ele de Uber numa rua mais singela, assim, mais sigilosa, e aí ali você vai, leita e vai embora. Esse eu não me propus, eu tenho um pouco de preguiça. Eu não tenho hernia de disco, não me disponho muito a transar em carro.
Caraca, quanta coisa! Meu Deus, quanto conhecimento, que aula! Imagina. Equipe, alguém quer fazer alguma perguntinha, alguma dúvida? A hora é agora. Eu quero. Você disse que quando a pessoa usa substâncias químicas, geralmente ela te conta porque sente uma confiança. E quando você está preocupado com a pessoa e você quer alertar ela, mas você sabe que se você alertar, ela vai parar de te contar, assim como você mesmo disse. Porque ninguém quer levar uma bronca e aí o que ela vai fazer, ela não vai te contar mais. Como você alerta uma pessoa que você acha que está passando dos limites? Tá, eu acho que primeiro cada caso é um caso e existe a diferença entre os meus amigos, as pessoas que eu tenho uma relação amistosa, e é difícil manter relação amistosa com quem se conheceu pelado. Eu não tenho muita maturidade em relação a isso. Se eu vi pelado uma vez, eu acabo me propondo ao replay em algum momento. Agora, quando são amigos, eu tenho a liberdade de estar por perto mesmo, porque não tenho muita moral pra dizer muita coisa, né? Mamãe costuma dizer que eu tô gasto. Então, quem sou eu pra vir com pedras? Mas é justamente você conversar, porque o fato de da minha substância adictiva ser o tabaco, não ser a metanfetamina, não ser a cocaína, não significa que eu não tenha amigos que têm profundo problema com coca e não é o caminho deles. Então é justamente estar perto, estar acolhendo, pedir. Aí sim eu sou o chato que pede localização em tempo real, que liga no dia seguinte. Porque assim, a pessoa vai transar com a droga. Eu sei que ela vai fazer isso, ela vai fazer essa prática. Deixa isso fazer e no dia seguinte, quando vier justamente essa culpa, essa depressão, esse sofrimento, eu ter esse cuidado de olhar pra ela e falar: tá tudo bem, mas vamos lá, e deixar ela soltar, porque em algum momento ela vai dizer: não tô legal, preciso de ajuda. E até lá, o meu papel enquanto amigo, o meu papel enquanto companheiro é estar do lado dela. Eu acho que é muito mais sobre, mais do que apenas acordar contigo no domingo, o importante mesmo é estar contigo quando chora, sabe? Meus sentimentos para suas piores horas. Inclusive uma canção da Bruna B com JP. Eu acho que a amizade de verdade, o amor de verdade, aí não tô falando do amor erótico, tô falando do amor de amigo, né? O filia, que a ciência vai chamar, é justamente você cuidar, é você estar perto e esperar a pessoa viver esse momento. Cada um vai ter o seu autodescobrimento e se eu posso cuidar enquanto isso, e eu, enquanto amigo, devo cuidar, eu tenho que respeitar esse momento. É estar perto. Legal, muito obrigada. Tá respondida. Mais alguma pergunta daí? Vocês querem fazer? A hora é agora. Em algum momento você se arrependeu? Eu me arrependi de confiar num canceriano, de usar substância química nenhuma, pelo contrário. Olha que eu sou de câncer. Não, Parou! mas não este canceriano. Ah. Mas o grande amor da vida aí foi, o primeiro amor foi de fato um canceriano. Inclusive outro ex meu foi canceriano. A primeira namorada foi aquariana e a segunda era ariana. Mas eu acho que assim, pode constar nos astros, nos signos, nos búzios, como diria o Chico Buarque no dueto. Mas se a gente quiser fazer acontecer, danem-se os mapas, o evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás a minha paz. Ai, que lindo! Que programa delicioso! Bom, e aproveitando, né, esse convidado maravilhoso, vamos pra um bate-bola sexual, um jogo rápido, eu e você? Bora lá. Bora lá? Você prefere transar na praia ou no mato? Olha, honestamente, aliás, jogo rápido. No mato, detesto areia, se for pra escolher mato. Não gosta de areia. Pelo amor de Deus, entre lugares completamente desnecessários. Gera atrito, não. No dia a dia, com cueca ou sem cueca? Eu chegar no lugar? Depende da preferência. Eu vou tirar de qualquer maneira. Lingerie é poético, é bonitinho, mas se eu não puder rasgar, não vale a pena. Me tira uma dúvida, com ou sem pelos? Como é que você prefere? Depende do contexto. Se for pelo lamber, eventualmente sem pelo, né? Isso engasga. E você lambe com frequência? Com certeza. Chupar cu é uma arte, né? E chupar buceta também, mas aqui na Sexta Proibida acho que a gente fala mais do rolê gay. E você prefere transar de manhã, aquela coisa matinal, ou prefere transar à noite? À noite. De manhã, café, cigarro, toalete. Você já comeu um peru no Natal? Se a gente estiver falando sobre comer a parte de No trás caso- do peru, com certeza. Já no Tá. Natal? Na data do Natal? Na data do Natal. Claro, Jesus Cristo não era de Capricórnio nem fudendo, tá tudo bem. Qual que é a sua posição favorita? Vixe, varia, mas honestamente, vamos lá. Não sei se isso tem nome, porque eu não sou de ler o Kama Sutra. Mas
passivinho de lado, eu por cima, uma perna sobe só, a perna que tá pra cima, Sei. abraço o joelho, porque aí eu tenho condição de segurar a mãozinha de trás. Se eventualmente quiser sair, eu tenho condição de segurar. E sair não no sentido de abusar de ninguém, mas de confia, meninão, tá tudo bem. Não é do meu interesse estragar o meu brinquedo, do contrário, eu não fodo mais. O mínimo de fissura no cu que eu estou comendo significa não só não comê-lo naquele dia, como se a foda for boa, não comê-lo por uma semana, no mínimo. Então não é inteligente. Então acho que é essa a posição, só não sei o nome dela. E você gospe ou engole? Não guspo nem engulo. Esperma não é comigo. Eu sou uma pessoa extremamente barulhada no sentido de... É intolerante à lactose. intolerante à lactose. É jogo rápido, você tem razão. Tô sendo prolixo. Qual que é o seu fetiche mais maluco? Que eu pratiquei... Spanking, eu acho. E conta pra gente o que é isso. Literalmente espancar. Leva aspas no espancar. Mas é você que tem que transar batendo. E assim, não é uma prática. Passei a ter, né? Foi uma construção. E assim, você tem que lembrar de bater o tempo todo. Porque a pessoa de fato quer apanhar. Eu tive uma ex-russa, Victoria. Inclusive, um beijo, né? Loshka. Loshka é colher em russo, inclusive. A gente brincava muito, porque... Enfim, piada interna. Que se eu não batesse nela, ela me batia. E, assim, falando no inglês bem ruim, ela falava pra eu morder o grelo dela. Eu tinha um pouco de medo. Eu com 19, ela com 18. A gente fora do país. Falei, essa menina vai ficar roxa? Vai dar um B.O. e vão vir pra cima de mim. Então, espancar mesmo, bater com muita força, muita assiduidade, é uma parada que eu acho muito louca, assim. E tem gente que gosta, né? Não, tem muita gente que gosta. É que eu, no meio da foda, esqueço de acabar dando murro na costela. Porque muitos murros, muito processo. Ou eu vou pra frente e pra trás, ou eu faço isso. Entendi. É isso, é que a gente fala de assuntos que ninguém fala e já que fazem, a gente precisa contextualizar, né? Quebrar esse tabu e trazer com leveza. Devagar ou com força? Depende da trilha sonora. Com a luz apagada ou com a luz acesa? Acesa, né? De feio já basta eu, tô indo comer gente gostosa. Não, preciso ver o que eu tô fazendo. Mas uma meia luz também não mata ninguém. Mas no escuro completo, Deus o livre. Deus o livre. E vem cá, você prefere seios ou prefere bumbum? Seios, e a gente tá falando de mulheres, travesti comigo não rola, uma coisa ou outra, fico meio confuso, né? Já não sou fã de pau, com peito junto acaba não dando certo, mas tenho grandes amigas que são. Honestamente, pra mim, a bunda é melhor, apesar de eu adorar o seio, porque seio é sensível, muitas vezes você machuca, então não dá pra me empolgar muito. Me dedico mais na bunda, mas admiro mais os seios. Arrasou, é isso. Então gosta de um bumbum. Não entendi o bombom. Gosta de um bumbum. Ah, bumbum, claro, Isso. gosto. Gosto é universal, né? Dá pra gostar dos dois. E vem cá, você prefere uma transa mais silenciosa ou você é adepto, é fã do gemido? Eu não sou de gemer, salvo quando eu tô ejaculando, que infelizmente eu urro, dá uma vergonha ali. Mas o gemido do passivo é muito importante pra mim ou da menina, porque eu tenho ali o feedback de que eu tô indo no caminho certo, né? Sexo não é matemática, é química, e você tem que ter humildade, por exemplo, no oral, de vai chupar uma buceta, coloca a mãozinha ali da parceira no cabelo, deixa ela guiar como um câmbio de carro, pra você entender pra onde você vai, porque cada um tem seu mapa. Quando é mais genérico, a gente já sabe o que fazer. Mas buceta em específico, você precisa aí desse negócio, e nada melhor do que a resposta do gemido, assim. O estímulo físico é legal, a tremidinha, o arrepio, mas dependendo de onde eu tô com a cara e o que eu tô fazendo, muitas vezes eu não acompanho. O gemido é importante por isso. Arrasou, muito bom. Luiz, quero te agradecer pela presença aqui na estreia da 5ª temporada do programa Sexta Proibida. Pra mim foi um presente inenarrável ter você com a gente, abrilhantando nosso hall de convidados. Você é incrível, inteligentíssimo e eu agradeço muito pelas informações prestadas e todo o conhecimento compartilhado com você que tá em casa. Muito obrigado pela presença. Imagina, Beto, eu só tenho a agradecer, parabenizar pelo trabalho. A Sexta, apesar de proibida, é mais do que necessária. E assim, posso ter muito acúmulo de informação e uma outra vivência aqui e ali, mas no final das contas ninguém sabe mais do que todo mundo junto. Então, quanto mais a gente puder falar sobre, a gente puder ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que vão comentar, a gente só se torna mais inteligente com o dissenso. Quando todo mundo concorda com você tá ficando burro. Então, Sim. Quebrar o tabu é um caminho importante. Isso só tá acontecendo graças ao seu trabalho e ao trabalho dessa equipe. Então, querido, muito obrigado. Eu quem agradeço. E eu te espero sexta que vem, na minha, na sua, na nossa Sexta Proibida.